Queridos irmãos, bom dia para todos. Estou assim feliz em poder estar aqui mais uma vez para ensinar a palavra de Deus. Depois de tantos estudos realizados, por um texto realmente misterioso, mas dou graças a Deus por esta oportunidade e eu posso assim dizer que foi bom para mim, como também tenho certeza que será bom para vocês. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 da Epístola aos Hebreus. E antes de iniciar, eu gostaria de dizer que o livro de Hebreus, ou no caso a Epístola de Hebreus, é considerada como se fosse um quinto evangelho. Porque os 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam de Jesus Cristo aqui na terra e tudo que ele fez. E a Epístola de Hebreus vai falar de Jesus Cristo nos céus e tudo que ele está fazendo por nós, como supremo sacerdote de nossas vidas. Então eu gostaria assim de enfatizar a importância desta carta escrita aos Hebreus. Agora, gostaria de lembrar também, que vocês já conhecem, gostaria de lembrar para vocês que o povo de Israel estava habituado ao sacerdote da tribo de Levi. Essa tribo foi escolhida por Deus para servir no tabernáculo, depois do próprio templo. Isso acontece em Êxodo 29 e em Números 18. Arão foi o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. Lembram vocês? Bem, nomeado também por Deus, viu? Nomeado por Deus. Então, das 12 tribos de Jacó, quer dizer, Jacó teve 12 filhos, vêm as tribos. E dessas 12, a tribo de Levi foi escolhida para servir no tabernáculo, desculpe aí. Então Deus havia assim escolhido a tribo de Levi. Então todo homem que completasse 30 anos teria que trabalhar no tabernáculo ou no templo. Então eles eram chamados de levitas, porque era da tribo de Levi, eram chamados de levitas. Trabalhavam bastante, pois cuidavam dos animais, do sacrifício, cuidavam de tudo que tinha dentro do templo e no final louvavam a Deus. O comentarista bíblico fala que muitas pessoas querem ser chamadas de levitas porque tocam ou porque cantam na igreja, mas levita é muito mais do que isso. É recolher dízimos, é cuidar do templo também. Então veja bem, quando Deus escolheu a tribo de Levi para ter um sumo sacerdote, então esse sumo sacerdote ele intermediava com Deus os pedidos do povo, os pecados do povo. Esse sumo sacerdote era escolhido de uma família e ele tinha a função, uma vez por ano, entrar nos Santos dos Santos, atravessar aquele véu e entrar nos Santos dos Santos. Antes de entrar, ele matava um cordeiro um cordeiro sem mácula, puro, de um ano, e ele levava o sangue do cordeiro para aspergir ali no Santos dos Santos. Ele pedia perdão dos pecados do povo, mas antes de pedir perdão dos pecados do povo, ele pedia perdão também dos seus pecados. Interessante que a gente sabe dessa história, não é? Eles amarravam uma corda ao sacerdote, porque se por acaso ele morresse lá no Santos dos Santos, ninguém poderia entrar. Então eles amarravam a corda com o sino, caso o sino parasse de bater, não é? Caso ele tivesse algum ataque cardíaco, eles puxavam aquele sumo sacerdote. É desse jeito que o povo chegava a Deus. Então o autor da carta de Hebreus, ele estava preocupado com os novos cristãos judeus, porque esses novos cristãos judeus estavam sendo perseguidos pelos judeus que não tinham se convertido e queriam voltar até para o judaísmo. E quando ele escreve essa carta, o objetivo é este: olha, não volte para o judaísmo. Então o objetivo é dizer, não desanimem, continuem firmes.
Essa pode ser também uma mensagem para mim e para você hoje, não é? Não desanimem, continue firmes, mesmo sem ir ao templo, mesmo, né, diante dessa pandemia, mesmo com pessoas doentes ao nosso redor. Não desanimem, continue firmes. Foi a mensagem escrita na carta dos Hebreus e para nós também serve. Agora, neste capítulo 7, eu vou dizer para vocês que o escritor vai fazer uma comparação de Jesus como supremo sacerdote dos cristãos com os sacerdotes da tribo de Levi, dos levíticos, do judaísmo. Isso já começa no capítulo 4, depois capítulo 5, o 6 vai falando, e agora o 7º. Agora, vai até o capítulo 10, falando sobre que Jesus Cristo é superior a todos, que Jesus Cristo é suficiente, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, o eterno sumo sacerdote. A partir do texto de Gênesis 14, o autor vai contar a história de Abraão com Melquisedeque. São apenas 3 versículos. E um versículo do Salmo 110, 4, escrito por Davi. Só isso fala de Melquisedeque. Mas é o suficiente para a gente saber que esse Melquisedeque é misterioso, viu? Mas realmente tipifica Jesus Cristo. Então eu quero ler agora Hebreus 7, de 1 a 3, que diz o seguinte. Abra suas Bíblias, não é? Ou acesse suas Bíblias e vamos ler o que diz a palavra de Deus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Sim, Melquisedeque permanece sacerdote para sempre, assim mesmo como Jesus Cristo. Então, o escritor, quando escreveu, baseado nesse texto que eu falei para vocês de Gênesis 14, ele pensou assim: agora eu vou mostrar para vocês quem é esse Jesus. Eu quero falar para que vocês possam entender e confiar neste Jesus. Eu vou provar que Jesus Cristo é o supremo sumo sacerdote. E vou provar na Bíblia de vocês, no Antigo Testamento, né? A nossa Bíblia, ela tem o judaísmo, que é o Antigo Testamento, e também tem o cristianismo, que se baseia no Novo Testamento. Ela é completa. Mas veja bem, o escritor teve sabedoria. Eu quero provar, mas eu quero provar mediante a Bíblia de vocês. E ele conta que Melquisedeque trouxe pão e vinho. Ele abençoou Abraão em nome de Deus. E Abraão deu assim o dízimo para ele. Então são 3 momentos significativos, né? Ele se encontra de repente com Abraão, ele está trazendo pão e vinho, você se lembra o que é pão e vinho, né? E ele abençoa Abraão através do nosso Deus, uma bênção divina, e Abraão finalmente dá o dízimo para ele. Então, Abraão perseguiu, foi naquele momento da vitória, não é? Que ele derrotou os reis pagãos. E ele libertou o sobrinho Ló. E ele pôde, assim, voltar e encontrar Melquisedeque. Imaginem vocês que, depois dessa vitória, ele tem esse encontro maravilhoso. Melquisedeque era rei e era sacerdote. Rei da cidade de Salém. Alguns teólogos pensam que ele devia ser um Enoque, quem sabe Enoque. Outros pensam que ele poderia ser Sem, filho de Noé, ou um anjo, um Espírito Santo, o próprio Cristo encarnado. E alguns estudiosos pensam que ele poderia ser Jó, como rei e sacerdote.
nós sabemos que ele era gentil. A maioria concorda que ele era descendente, sim, de Noé, era um semita, pois conhecia a verdadeira religião. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo e no meio do paganismo, ele tinha a função de falar desse Deus Altíssimo como rei e sacerdote. Ele era rei, era líder político e era sacerdote, um líder religioso. Mas, na leitura que eu fiz, vocês viram que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, mas era eterno, semelhante ao Filho de Deus. E permanece sacerdote para sempre. Então, veja bem, a Bíblia só diz isso, mas é o suficiente para a gente entender que Melquisedeque se encontra com Abraão nesse momento da história e também ele abençoa Abraão, em nome de Deus. E eu quero agora fazer a leitura de Hebreus 7, de 4 a 10, que diz assim: Vejo como era grande a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdote tem ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão. Quer dizer, ele não era da tribo de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Abençoou Abraão, aquele que Deus tinha realizado promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, os que recebem dízimo são homens mortais. Porém, ali, o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Como? Se Levi não tinha nem nascido, vou explicar daqui a pouco. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Então, este aqui é um texto que eu vou explicar com mais detalhes agora, para podermos entender a lição de hoje. Daqui a pouco eu voltarei no segundo momento da nossa lição. Até mais.